Olá pessoal, mais uma vez sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se existe um sentimento que é bastante presente e esmagador na consciência humana, esse sentimento eu diria que fosse a culpa. Isto porque praticamente todos nós experimentamos culpa e praticamente todos os dias, não há um dia sequer em que a gente não experimente esse sentimento. Por exemplo, no dia de hoje, é bem provável que você já experimentou ou está se sentindo culpado. Há daquele que está se sentindo culpado porque ele sente que foi rígido demais na disciplina com o seu filho. Ou quem sabe você que é uma mulher casada está se sentindo culpada porque percebeu que foi grossa demais com seu marido. Ou quem sabe é você, marido, que também está se sentindo culpado porque se tocou, se percebeu que foi estúpido demais com a sua esposa. Ou quem sabe por coisas tão simples como você que acha que comeu demais no almoço também está carregando um sentimento de culpa. Enfim, as situações e mais situações que a gente vai experimentando na vida e que vai nos fazendo também experimentar esse sentimento de culpa. Agora, o grande desafio de todos nós é de como que a gente pode lidar com a culpa. Essa que é a grande questão. Há daqueles, por exemplo, que a maneira que ele encontra de poder lidar com a culpa é transferindo a culpa. Há daqueles que nunca admitem que errou. Há daqueles que nunca admitem que fracassou. Há daqueles que nunca admitem a possibilidade de que ele se equivocou na vida. Mas ele vive sempre transferindo essa responsabilidade. No casamento, a culpa é da mulher, ou a culpa é do marido, a culpa é dos filhos, a culpa é do patrão, a culpa é dos políticos, ou seja, há sempre alguém para a gente transferir a nossa culpa, a nossa responsabilidade. Já tem outros que a maneira que ele encontra de poder lidar com a culpa é de poder anestesiar a sua consciência. Isso mesmo, alguns vão se psicopatizando, ou seja, vão aprendendo a viver sem nenhum sentimento de culpa, estando ele certo ou errado, estando ele com razões o suficiente para sentir culpa, mas ainda assim ele prefere ir anestesiando a sua consciência no que diz respeito a esse sentimento. E já tem outros que a maneira que ele encontra de poder lidar com a sua culpa é que ele vai se martirizando o máximo possível. Ou seja, tem pessoas que se sentem tão culpadas, tem pessoas que sentem que o que ela fez não tem volta, não tem conserto, e a maneira que ela tenta lidar com essa culpa é imputando dor, sofrimento a si mesmo. Seja um sofrimento físico ou seja um sofrimento psicológico, emocional. Tem pessoas que se sentem tão culpadas que acham que merece sofrer, acham que merece apanhar na vida, acham que merece ser infeliz na vida por causa da culpa que ele carrega. E nesse processo todo de como lidar com a culpa humana, ao meu ver, quem mais se beneficia da culpa humana é a religião. Isso porque a religião, ela sobrevive da culpa humana. Quanto mais uma pessoa se sente culpada dentro de qualquer que seja o sistema religioso, para esse sistema religioso é vantajoso. E muitas vezes o próprio sistema religioso, ele faz por onde também colocar culpa na cabeça das pessoas, dos seus fiéis. Culpa as pessoas porque não estão frequentando as reuniões, culpa as pessoas porque ela não está contribuindo financeiramente como deveria contribuir, culpa as pessoas porque elas não estão participando das campanhas,
dos eventos, dos shows, de tudo aquilo que o sistema religioso ele promove. De modo que, quando alguém que se sente culpado demais cai nas garras de um sistema religioso, essa pessoa fica totalmente refém desse sistema religioso. Agora, olhem para mim aqui. Diferente da religião, Jesus é o único que de fato lida com a culpa humana de maneira a curar a cada um de nós. Isso porque, dentre tantos textos que falam sobre a forma como que Jesus lida com a culpa humana, um deles que me chama muita atenção está em Romanos capítulo 8, verso 1, onde diz assim: agora já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É isso mesmo, meu amigo, minha amiga. Você que anda se condenando até por coisas que nem Deus te condena, a solução está em Jesus. É a gente confiar em Jesus, a gente crer em Jesus, é a gente colocar a nossa vida diante de Jesus. E quem sabe não esteja falando com você, que é uma mãe que se sente culpada demais porque os seus filhos escolheram caminhar caminhos diferentes daquele que você propôs para eles. Ou quem sabe você se sente culpada, está se condenando porque vê os seus filhos em casamentos que estão sendo mal sucedidos. Ou quem sabe você é um filho que carrega uma culpa enorme, fica se condenando por causa do casamento dos seus pais que não deram certo. Enfim, eu diria para todos que a solução está em Jesus, em a gente confiar em Jesus, porque nele já não existe nenhuma condenação. Meu amigo, minha amiga, descanse em Jesus. Coloque o fardo da culpa sobre Jesus e o próprio Jesus vai gerando paz no coração de cada um de nós. Mais uma vez, Deus te abençoe. Fique na paz, fique na fé e até mais.